Naquela manhã, tudo parecia perdido. As chamas consumiam cada pedaço de sua casa, destruindo tudo o que ela tinha construído ao longo dos anos. Enquanto assistia, impotente, ao incêndio que consumia seus bens e suas memórias, ela pensou que nada poderia piorar. Mas foi naquele momento, em meio às cinzas e à devastação, que algo inacreditável aconteceu. Algo que ninguém poderia imaginar. Era uma noite fria de inverno quando tudo começou. Marta, uma mulher de 45 anos, estava em sua casa aconchegante na pequena cidade de Serra Branca. Ela vivia ali desde criança e o lugar era repleto de memórias. Marta adorava a tranquilidade e a segurança daquele vilarejo onde todos se conheciam. Ela passava as noites em frente à lareira, lendo livros e tomando chá quente. Naquela noite em particular, ela havia acendido algumas velas para criar uma atmosfera ainda mais acolhedora. Ela não poderia imaginar que uma dessas velas cairia acidentalmente, iniciando o pesadelo que mudaria sua vida para sempre. Marta já estava dormindo quando o cheiro de fumaça começou a se espalhar pela casa. O alarme de incêndio, por algum motivo, não disparou. Talvez as baterias estivessem fracas, ou talvez ele estivesse quebrado há algum tempo. Marta acordou com o barulho dos estalos do fogo consumindo a madeira. Em um instante de pânico, ela se levantou e correu para a porta, mas o caminho já estava bloqueado pelas chamas. Desesperada, Marta tentou se lembrar do que fazer. Ela sabia que precisava sair, mas como? A fumaça se espalhava rapidamente, queimando seus olhos e pulmões. O calor era insuportável e ela podia sentir a pele começando a arder. Marta correu para a janela mais próxima, a única saída possível. Ela quebrou o vidro com uma cadeira e, com um salto de coragem, pulou para fora, caindo na neve fria e úmida. Afora, Marta pôde ver a extensão do desastre. Sua casa, aquele lugar que tanto amava, estava completamente envolta em chamas. Os vizinhos já haviam chamado os bombeiros, mas ela sabia que seria tarde demais. Tudo o que ela possuía, todas as suas lembranças, estavam sendo consumidas pelo fogo. Em questão de minutos, a estrutura de madeira cedeu e o telhado desabou com um estrondo. Marta caiu de joelhos na neve, o rosto coberto de lágrimas, observando sua vida virar cinzas. Os bombeiros chegaram e, em poucos minutos, controlaram o fogo, mas a casa já estava destruída. Marta sentiu um vazio imenso. A casa não era apenas um lugar para ela, era um lar, cheio de recordações e histórias, fotos de família, objetos queridos, o diário de sua mãe falecida. Tudo havia desaparecido em um instante cruel. Os vizinhos tentaram consolá-la, mas as palavras pareciam vazias. Marta não tinha para onde ir, não tinha mais nada. Foi então, quando Marta pensou que havia perdido tudo, que algo inacreditável aconteceu. Enquanto caminhava em direção aos destroços fumegantes, na esperança desesperada de encontrar alguma coisa intacta, um som estranho chamou sua atenção. Um miado fraco e angustiado. Seu coração acelerou. Marta sabia que aquele som vinha de seu gato, Mimo, que ela pensava estar perdido para sempre. Com o coração na boca, Marta começou a cavar nos escombros, suas mãos cortadas e ensanguentadas pelas lascas de madeira e vidro. Os bombeiros tentaram detê-la, mas ela continuou, impulsionada por uma força que nem ela mesma compreendia. Então, sob uma viga caída, ela viu um pequeno movimento. Mimo estava ali, encolhido, tremendo, mas vivo. Marta o puxou para fora com cuidado e o abraçou com força. Lágrimas de alívio misturaram-se com as de tristeza. Em meio a tanta perda, aquele pequeno milagre era tudo o que ela precisava. Nos dias que se seguiram ao incêndio, Marta teve que enfrentar a dura realidade de recomeçar do zero. Sem seguro e sem economias, ela estava, literalmente, sem nada. Os vizinhos foram solidários, oferecendo roupas, comida e abrigo temporário. Apesar da tragédia, Marta se sentiu grata pelo carinho e apoio da comunidade. No entanto, à noite, quando estava sozinha, o desespero a assombrava. Como ela reconstruiria sua vida depois de tudo isso? Uma noite, enquanto estava deitada no sofá de uma amiga, Marta recebeu uma ligação inesperada. Era de uma empresa de arquitetura. Confusa, ela atendeu e, para sua surpresa, descobriu que eles haviam ouvido falar sobre sua história na cidade e queriam ajudá-la a reconstruir sua casa, sem custos. Marta ficou sem palavras.
O milagre de ter encontrado Mimo já havia sido uma bênção, mas agora isso era quase inacreditável. Nos dias que se seguiram, a equipe de construção começou a trabalhar. Marta assistia maravilhada enquanto sua casa, peça por peça, voltava a tomar forma. As paredes erguidas, o telhado sendo colocado, e a cada martelada, Marta sentia seu coração se encher de esperança. Ela não sabia como agradecer àquela empresa, que se recusava a aceitar qualquer tipo de pagamento. Ao longo dos meses, Marta ajudou na construção, pintando paredes e plantando flores no jardim. A cada passo, sentia que sua vida estava sendo reconstruída junto com a casa. As lembranças dolorosas do incêndio começavam a se dissipar, substituídas pela emoção de ver seu lar renascer. Durante o processo de reconstrução, Marta percebeu o quanto a tragédia havia aproximado a comunidade. Os vizinhos que ela conhecia desde a infância vieram ajudá-la, trazendo comida, doando móveis e até mesmo ajudando na construção. Marta sentiu um calor em seu coração, algo que não sentia desde a infância. Uma noite, após um dia cansativo de trabalho, Marta organizou um pequeno jantar em agradecimento a todos que a ajudaram. Naquela noite, sob as estrelas, todos se reuniram, riram, comeram e lembraram de bons momentos. Marta percebeu que, embora tivesse perdido muitas coisas materiais, havia ganhado algo muito mais valioso: uma comunidade de pessoas que realmente se importavam. Certa manhã, enquanto Marta varria o quintal, o carteiro chegou com um pacote grande. Sem remetente e sem qualquer indicação do que era, ela abriu com curiosidade. Dentro, encontrou uma pequena caixa de madeira, lindamente esculpida. Ao abri-la, encontrou o diário de sua mãe, o mesmo que ela pensava ter perdido no incêndio. Suas mãos tremiam enquanto folheava as páginas. As palavras de sua mãe estavam intactas, cada página uma memória viva de amor e carinho. Marta se lembrou de como sua mãe sempre dizia que, mesmo nas piores tragédias, há algo de bom a ser encontrado. As lágrimas caíam enquanto ela segurava o diário perto do peito, sentindo a presença de sua mãe ali, com ela. Com a casa finalmente reconstruída, Marta começou a pensar em seu futuro. O incêndio havia sido um divisor de águas em sua vida, um evento que a fez repensar suas prioridades e seu propósito. Ela decidiu que queria fazer algo significativo, algo que pudesse retribuir o apoio que recebeu. Marta decidiu abrir uma pequena loja de flores, um sonho que sempre teve, mas nunca teve coragem de realizar. Com o apoio da comunidade e um novo senso de propósito, ela se lançou na nova empreitada. A loja, chamada Flores do Recomeço, tornou-se um sucesso instantâneo. Pessoas de toda a cidade vinham para comprar flores, não apenas pela beleza, mas pela história de resiliência e esperança que representavam. Ao ver o sucesso de sua loja, Marta decidiu que queria fazer mais pela comunidade que a havia apoiado tanto. Ela começou a organizar eventos beneficentes, usando a loja como um ponto de encontro para arrecadar fundos para diferentes causas. Um desses eventos foi uma campanha para arrecadar fundos para a compra de novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros local, em agradecimento ao seu trabalho no dia do incêndio. O evento foi um grande sucesso. Pessoas de toda a cidade vieram para apoiar a causa, e Marta ficou emocionada ao ver o quanto sua comunidade era generosa e unida. Com o dinheiro arrecadado, o Corpo de Bombeiros conseguiu comprar novos equipamentos e até mesmo oferecer treinamento adicional para seus membros. Um dia, enquanto Marta estava organizando flores na loja, uma mulher entrou e pediu um buquê especial. Marta a reconheceu imediatamente. Era sua antiga amiga de escola, Clara, que ela não via há anos. Elas se abraçaram e começaram a conversar como se o tempo não tivesse passado. Clara contou a Marta que havia se mudado para a cidade recentemente e que estava passando por um momento difícil. Um dia, enquanto Marta estava organizando flores na loja, uma mulher entrou e pediu um buquê especial. Marta a reconheceu imediatamente. Era sua antiga amiga de escola, Clara, que ela não via há anos. Elas se abraçaram e começaram a conversar como se o tempo não tivesse passado. Clara contou a Marta que havia se mudado para a cidade recentemente e que estava passando por um momento difícil. Com a loja indo bem e sua vida voltando aos eixos, Marta não esperava encontrar o amor novamente. Mas, como em muitos contos de fadas, ele apareceu quando ela menos esperava.
Um dia, um homem chamado Carlos entrou na loja procurando um presente especial para sua mãe. Ele era gentil, atencioso e encantador. Eles conversaram por horas e, antes de sair, ele convidou Marta para um café. Nos meses que se seguiram, Marta e Carlos passaram muito tempo juntos. Eles compartilhavam histórias de vida, riam e se apoiavam mutuamente. Carlos, que também havia passado por dificuldades, entendia perfeitamente o que Marta havia vivido. O amor floresceu entre eles de forma natural e bonita. Como as flores na loja de Marta, Marta e Carlos começaram a pensar em um futuro juntos. Ambos haviam passado por experiências difíceis e sabiam o valor da vida e do amor. Decidiram que não queriam perder tempo e, em uma tarde ensolarada de primavera, Carlos pediu Marta em casamento. Ela, com lágrimas nos olhos, disse sim, sabendo que havia encontrado não só um novo começo, mas também um parceiro de vida que a compreendia profundamente. Eles planejaram um casamento simples, cercado por amigos, familiares e, claro, muitas flores. No dia do casamento, Marta olhou ao redor e viu todos que a apoiaram, todas as pessoas que haviam se tornado parte de sua nova família. E naquele momento, ela percebeu que, apesar de todas as perdas, havia ganho muito mais do que poderia imaginar. O casamento foi lindo, cheio de risos, lágrimas de alegria e promessas de um futuro brilhante. Marta e Carlos dançaram sob as estrelas, cercados pelo aroma doce das flores e pelo amor de seus amigos e familiares. Marta, que havia começado o ano pensando que tudo estava perdido, agora se sentia mais feliz e completa do que nunca. Depois do casamento, eles passaram a viver juntos na nova casa de Marta, construindo novas memórias e compartilhando sonhos. Marta continuou com sua loja, que se tornou um símbolo de esperança e resiliência na comunidade. Ela e Carlos trabalharam juntos para expandir o negócio e ajudar mais pessoas. Meses depois do casamento, Marta recebeu uma carta estranha no correio. Era de um advogado, dizendo que um parente distante que ela nunca conheceu havia falecido e deixado uma herança para ela. Marta ficou chocada. Ela nunca imaginou que teria parentes ricos ou que receberia algo assim. Com o dinheiro da herança, Marta e Carlos decidiram investir na loja e abrir uma segunda filial em uma cidade vizinha. Eles também usaram parte do dinheiro para apoiar causas locais e ajudar pessoas necessitadas. A vida estava cheia de surpresas, e Marta sentia que cada nova virada era uma oportunidade de fazer o bem. A nova filial da loja de flores foi um sucesso imediato. Marta e Carlos trabalharam duro para garantir que a qualidade e o serviço fossem tão bons quanto na loja original. Eles contrataram novos funcionários e treinaram cada um deles com o mesmo cuidado e atenção aos detalhes que tornaram a loja original um sucesso. O crescimento do negócio foi além do que eles esperavam. Em poucos meses, eles foram abordados por outras cidades e até por empresas interessadas em franquear a marca Flores do Recomeço. Marta e Carlos estavam entusiasmados com as possibilidades e começaram a explorar essas novas oportunidades. Apesar do sucesso, nem tudo foi fácil. Marta e Carlos enfrentaram muitos desafios ao longo do caminho. A expansão do negócio trouxe muitas dificuldades, desde problemas logísticos até questões de gerenciamento de equipe. Houve momentos em que eles se sentiram sobrecarregados e exaustos, mas sempre encontraram forças um no outro e na comunidade que os apoiava. Marta também teve que lidar com a dor persistente das lembranças do incêndio. Embora sua vida estivesse melhor do que nunca, ainda havia momentos de tristeza e perda. No entanto, ela aprendeu a lidar com esses sentimentos, encontrando consolo nas novas memórias e na vida que estava construindo. À medida que o tempo passava, Marta percebeu o quanto a comunidade havia crescido e mudado junto com ela. O incêndio havia sido um catalisador para muitas coisas, mas também havia trazido as pessoas para mais perto. Marta organizou mais eventos beneficentes, agora com o apoio de sua nova loja, e viu a comunidade se unir como nunca antes. Ela se sentia grata por tudo o que havia acontecido, mesmo pelas partes difíceis. Marta sabia que sem o incêndio, talvez nunca tivesse encontrado a coragem de mudar sua vida e seguir seus sonhos. Ela havia encontrado um novo propósito e uma nova vida, e estava determinada a continuar fazendo a diferença. Com a chegada de um novo ano, Marta refletiu sobre tudo o que havia passado: a perda, o medo, a tristeza, mas também a alegria.
o amor e a esperança. Ela havia aprendido que, mesmo nas piores circunstâncias, sempre há algo pelo qual ser grato. Sua vida era uma prova disso. No último dia do ano, Marta e Carlos organizaram uma festa em sua casa, agora cheia de risos, amor e esperança. Eles brindaram ao futuro, às novas oportunidades e ao poder da resiliência. Marta olhou ao redor e, em meio aos amigos, familiares e flores, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. As semanas passaram e, apesar de tudo o que havia perdido, ela começou a perceber que havia ganhado algo inesperado. A comunidade ao seu redor, vizinhos, amigos e até estranhos que haviam ouvido falar do incêndio começaram a aparecer, trazendo pequenos presentes, palavras de apoio e, o mais importante, seu tempo. Um vizinho ajudou a limpar os escombros, enquanto outro trouxe alimentos frescos. Uma mulher mais velha, que ela nunca tinha visto antes, apareceu um dia e lhe deu um cobertor feito à mão, dizendo que a mantivesse aquecida nas noites frias. Ela ficou emocionada com o gesto, percebendo que, apesar de sua casa estar em ruínas, ela não estava sozinha. À medida que mais e mais pessoas ofereciam ajuda, ela começou a sentir uma sensação renovada de esperança. Talvez não fosse possível reconstruir sua casa imediatamente, mas ela poderia começar a reconstruir sua vida. E com a ajuda de todos, talvez essa tarefa não fosse tão insuperável quanto parecia. A jovem mulher começou a perceber que o milagre que aconteceu naquele dia não foi apenas sobre sobreviver ao incêndio, mas sobre descobrir que a humanidade ainda era capaz de profunda bondade e compaixão. Em meio ao processo de reconstrução, ela recebeu uma carta de alguém que não esperava ouvir. Sua irmã, com quem tinha perdido contato há anos. A carta estava cheia de arrependimento e desculpas. A irmã soubera do incêndio através das redes sociais e, movida pela tragédia, decidiu tentar fazer as pazes. Nunca quis que as coisas fossem assim, dizia a carta. Sei que errei e estou disposta a fazer qualquer coisa para consertar o que aconteceu entre nós. Essa mensagem inesperada a deixou com sentimentos conflitantes. Por um lado, estava feliz por ouvir da irmã, alguém que sempre fora importante em sua vida. Por outro, as feridas do passado ainda eram profundas. Ela sabia que para realmente seguir em frente, precisaria enfrentar esses sentimentos e decidir se estava pronta para perdoar. Depois de dias refletindo sobre a carta, ela decidiu encontrar sua irmã. Marcaram um encontro em um café da cidade. O reencontro foi inicialmente tenso, com ambas nervosas e inseguras sobre o que dizer. No entanto, conforme começaram a conversar, os muros erguidos por anos de ressentimento começaram a desmoronar. A irmã pediu desculpas, reconhecendo o quanto havia errado. Eu nunca deveria ter te abandonado, ela disse com lágrimas nos olhos. Ela percebeu que seu coração estava pronto para perdoar. O que havia passado não poderia ser mudado, mas o futuro ainda estava diante delas. Abraçando a irmã, ela sentiu uma onda de alívio e paz. O fogo que destruiu sua casa parecia ter queimado também as barreiras que as separavam. Agora, ambas podiam começar a reconstruir não apenas uma casa, mas uma relação que outrora fora tão importante. Com a ajuda de sua irmã, a jovem mulher começou a planejar a reconstrução de sua casa. As doações da comunidade, junto com a determinação das duas irmãs, permitiram que o processo avançasse mais rápido do que ela imaginava. Cada tijolo colocado, cada parede erguida, era um passo em direção a uma nova vida. A casa, que um dia foi um símbolo de perda, agora começava a representar um novo começo, uma nova oportunidade de viver com plenitude. A presença da irmã trouxe uma nova dinâmica para sua vida. Elas passaram a conversar todas as noites, relembrando a infância, compartilhando sonhos e construindo uma relação baseada em respeito e amor. As feridas do passado, embora ainda presentes, começaram a cicatrizar, permitindo que ambas seguissem em frente. Finalmente, o dia chegou em que a casa estava pronta para ser habitada novamente. A jovem mulher, acompanhada de sua irmã, entrou na casa com um misto de emoções. Ao caminhar pelos novos cômodos, ela não pôde deixar de se emocionar. Esta casa não era apenas uma reconstrução física, mas também uma reconstrução emocional e espiritual. As paredes, agora fortes e firmes, simbolizavam a resiliência e a capacidade de superar adversidades. Cada detalhe da nova casa foi pensado com carinho,
refletindo as lições aprendidas durante o processo. No entanto, o verdadeiro milagre daquele dia não foi a reconstrução da casa em si, mas a reconstrução da vida que ela representava. Ao final daquele dia, sentada na sala de estar, olhando para o pôr do sol através das novas janelas, ela sentiu uma profunda gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter reencontrado sua irmã e por ter descoberto uma força dentro de si que nunca soubera que existia. Após a inauguração de sua nova casa, a jovem mulher começou a receber visitas inesperadas. Um dia, um homem mais velho apareceu na porta. Ele parecia um pouco hesitante, segurando um chapéu nas mãos. "Eu soube do que aconteceu e senti que deveria vir até aqui", disse ele. O homem revelou que era o antigo proprietário da casa que havia sido destruída no incêndio. Ele havia vendido a casa anos atrás, mas ao saber do incêndio, sentiu-se compelido a oferecer ajuda. "Esta casa sempre foi especial para mim e minha família", ele explicou. "Eu sei que já foi sua casa agora, mas sinto que há uma conexão que não posso ignorar." Ele ofereceu a ela um objeto antigo, uma pequena escultura que pertencia à sua avó. Ela acreditava que essa escultura trazia proteção e sorte. "Talvez possa trazer o mesmo para você." A mulher aceitou o presente com gratidão, sentindo que a casa agora tinha uma conexão ainda mais profunda com seu passado e com o novo começo que ela havia construído. Enquanto reconstruía sua casa e sua vida, a jovem mulher percebeu como a comunidade desempenhou um papel crucial em sua jornada. Amigos e vizinhos que antes eram apenas conhecidos se tornaram sua rede de apoio. Eles não apenas ajudaram com o trabalho físico, mas também ofereceram suporte emocional. Ela começou a retribuir a bondade que recebeu, participando ativamente de eventos comunitários e ajudando aqueles que também estavam passando por momentos difíceis. A comunidade organizou uma feira para arrecadar fundos para aqueles que ainda estavam lutando para se recuperar. Ela participou ativamente, ajudando a organizar e planejar o evento. A feira foi um sucesso, arrecadando mais do que o esperado. Com o dinheiro, puderam ajudar várias famílias a se reerguer. A jovem mulher percebeu que a verdadeira força de uma comunidade não está apenas em estar juntos nos bons momentos, mas em se unir nos momentos de adversidade. Com o passar dos meses, a vida da jovem mulher começou a se estabilizar. No entanto, um encontro inesperado trouxe de volta lembranças de um amor que havia deixado para trás. Um antigo namorado, que ela não via há anos, apareceu na cidade. Ele havia ouvido falar do incêndio e quis vê-la para oferecer seu apoio. Ao vê-lo, ela sentiu uma onda de emoções, memórias de um tempo mais simples, antes de todas as dificuldades que enfrentou. Eles começaram a passar mais tempo juntos, relembrando os momentos que compartilharam e explorando a possibilidade de reacender o romance. No entanto, ela estava diferente agora, mais forte, mais independente. Ela sabia que não podia simplesmente voltar ao passado, mas também não podia ignorar os sentimentos que ainda existiam. Esse reencontro a fez refletir sobre o que realmente queria para seu futuro. Enquanto o relacionamento com o antigo amor florescia, a jovem mulher começou a se sentir dividida. Por um lado, estava feliz por tê-lo de volta em sua vida, mas por outro, temia perder a independência que havia conquistado. Ela sabia que qualquer decisão que tomasse impactaria profundamente seu futuro. Ela passou várias noites em claro, ponderando sobre o que era o melhor para ela. Decidiu conversar com ele, sendo honesta sobre seus sentimentos e medos. "Eu passei por muito e mudei muito desde a última vez que estivemos juntos", disse ela. "Não sei se estou pronta para abrir mão da vida que reconstruí." Ele a escutou atentamente e, para sua surpresa, a apoiou completamente. "Eu te amo pelo que você é agora, não apenas pelo que éramos antes", disse ele. "Se isso significa que devemos seguir caminhos diferentes, vou aceitar." Essa compreensão mútua solidificou ainda mais o respeito entre os dois. Finalmente, a jovem mulher decidiu seguir seu caminho sozinha, pelo menos por enquanto. Ela sabia que ainda tinha muito a explorar e aprender sobre si mesma. A casa que reconstruíra não era apenas um símbolo de superação, mas também de sua nova identidade, uma mulher forte, independente e capaz. Decidiu que sua prioridade agora era continuar a crescer como pessoa, ajudando outros ao longo do caminho, assim como havia sido ajudada.
Ela continuou envolvida com a comunidade, expandindo suas atividades filantrópicas e sendo uma fonte de inspiração para muitos. Sua história de superação foi contada em jornais locais e até em programas de TV, destacando como a tragédia pode ser transformada em uma oportunidade de renascimento. O amor de seu passado sempre teria um lugar especial em seu coração, mas ela sabia que seu futuro dependia de suas escolhas e de sua determinação de continuar avançando. Enquanto seguia sua jornada de autodescoberta, a jovem mulher recebeu um convite inesperado. Um importante conferencista que ouvira falar de sua história a convidou para ser palestrante em um evento sobre superação de adversidades. O convite a surpreendeu. Ela nunca se imaginou como alguém que pudesse inspirar outras pessoas em um palco. Porém, algo dentro dela sentiu que essa poderia ser uma nova fase em sua vida, uma oportunidade para compartilhar sua experiência e ajudar outros a encontrar forças em momentos difíceis. Decidiu aceitar o convite. Preparou-se durante semanas, organizando seus pensamentos e refletindo sobre tudo o que passara. Quando o dia do evento chegou, ela estava nervosa, mas determinada. Subiu ao palco e, com o microfone em mãos, começou a contar sua história, desde o incêndio até a reconstrução de sua vida. A plateia ficou em silêncio, completamente envolvida em cada palavra. Após a palestra, a jovem mulher foi cercada por pessoas emocionadas que queriam compartilhar suas próprias histórias de superação. Algumas pessoas contaram como a história dela as inspirou a enfrentar seus próprios desafios, enquanto outras apenas queriam agradecê-la por ser tão corajosa. Foi nesse momento que ela percebeu o verdadeiro impacto de sua jornada, não apenas sobre sua própria vida, mas sobre a vida de outros. Ela começou a receber convites para participar de mais eventos, e sua história começou a se espalhar ainda mais. Revistas e sites especializados queriam entrevistá-la, programas de TV queriam que ela contasse sua história ao vivo. A jovem mulher, que antes estava sozinha e devastada, agora era uma figura pública, reconhecida por sua resiliência e capacidade de transformar dor em esperança. Com o passar do tempo, a jovem mulher decidiu que queria fazer mais do que apenas contar sua história. Ela queria criar um legado. Fundou uma organização sem fins lucrativos destinada a ajudar pessoas que, assim como ela, enfrentaram tragédias inesperadas. O objetivo da organização era fornecer apoio emocional e recursos práticos para ajudar as pessoas a se reerguerem após eventos traumáticos. Com a ajuda de voluntários, conseguiu construir uma equipe dedicada e apaixonada. Sua organização começou a crescer, atraindo atenção nacional e até internacional. Ela foi convidada para participar de conferências internacionais, onde compartilhou sua experiência e incentivou outros a não desistirem, mesmo diante das piores adversidades. Sua vida havia mudado completamente, de uma vítima do destino a uma arquiteta de esperança para muitos. Anos se passaram, e a jovem mulher estava completamente focada em sua missão. Mas, em meio a tudo isso, o amor que ela havia deixado de lado ressurgiu. O homem que antes havia apoiado sua decisão de seguir sozinha reapareceu em sua vida, desta vez mais determinado do que nunca a fazer parte de seu futuro. Ele estava disposto a aceitar as mudanças e os novos desafios que a vida dela agora trazia. Eles começaram a se reencontrar de maneira mais frequente, e logo perceberam que o sentimento que havia entre eles não havia desaparecido. Desta vez, porém, estavam em um novo estágio da vida, mais maduros, mais sábios e mais conscientes do que realmente queriam. Decidiram dar uma nova chance ao relacionamento, mas com a compreensão de que ambos precisavam continuar a crescer individualmente, mesmo estando juntos. A relação entre eles floresceu, desta vez baseada em respeito mútuo e apoio incondicional. Eles decidiram se casar, mas o casamento foi muito diferente do que a jovem mulher havia imaginado em seus sonhos de juventude. Em vez de uma cerimônia luxuosa, optaram por uma celebração simples e íntima, cercados apenas pelas pessoas que verdadeiramente importavam. O casamento não foi apenas a união de duas pessoas, mas a celebração de duas vidas que, apesar das adversidades, encontraram força uma na outra. Juntos, continuaram a trabalhar na organização, expandindo seu alcance e impactando mais vidas ao redor do mundo. A jovem mulher, agora casada e feliz, olhou para trás e mal podia acreditar em quão longe havia chegado. Sua jornada,
que começou com uma tragédia devastadora, a levou a um futuro repleto de amor, propósito e realizações. Após o casamento, a jovem mulher descobriu que estava grávida, algo que ela não esperava, especialmente depois de tudo o que passou. A notícia trouxe uma mistura de emoções: alegria, surpresa e até um pouco de medo. Ela e o marido estavam extasiados, mas também conscientes dos desafios que a nova fase traria. Durante a gravidez, ela continuou a trabalhar em sua organização, mas também começou a se preparar para ser mãe. Esse novo papel que ela jamais imaginou para si mesma trouxe um novo tipo de esperança e significado à sua vida. Quando o bebê finalmente nasceu, foi como um novo começo, um símbolo de tudo o que ela havia conquistado e de todas as batalhas que havia vencido. Essa história de superação nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar a força para recomeçar e construir algo ainda mais belo. Se gostou desta história, inscreva-se no nosso canal para mais narrativas emocionantes. E queremos muito saber sua opinião. Deixe seu comentário e compartilhe como essa história tocou você.